A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Salvador. Estamos iniciando mais um vídeo, onde nós vamos continuar falando do assunto mudança das leis. E nós estamos falando das duas alianças. É impossível falar das mudanças de lei se não falar das leis, se não falar da mudança das alianças, se não falar da circuncisão. E também os mandamentos. Queremos ver, estamos vendo as leis que foram tiradas e as leis que estão em vigor da parte de Deus, com exceção dos 10 mandamentos, que nunca vai deixar de existir. Os 10 mandamentos, o testemunho de Deus, e quem não obedecer, tá mal, né? Será condenado, não tem saída. Então nós temos aqui a confirmação dessa aliança, dessas mudanças que Cristo fez, e nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 8. Abram comigo em Hebreus, capítulo de número 8. Você vai ler comigo do versículo de número 1 para frente. Diz-nos a Bíblia: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, o escritor dos Hebreus aqui começa falando sobre o sumo sacerdote, aquele que substituiu a todos. Por que ele substituiu a todos? Havia muito sacerdote, principalmente nos tempos de Moisés, nos dias de Moisés, e isso veio em andamento, em vigência todos os tempos, todos os anos, até Cristo vir. Quando Cristo vem, que ele faz o sacrifício perfeito, que não era mais necessário fazer a circuncisão na carne do prepulso da criança, que não é mais necessário fazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, o que aconteceu daí para frente? O sacerdote, o sumo sacerdote, que é Jesus, ele substituiu a todos esses rituais, de maneira que os sacerdotes que havia no templo naquela época não era mais necessário. Não é mais necessário. Foi feita uma outra aliança. Mas nos diz que o padre é sacerdote? Eles dizem que eles são. Mas a Bíblia não diz que existe mais sacerdote. Acabou. Sacerdote agora é um. Jesus de Nazaré. Aqui está ele. Se você abrir mais para trás, no capítulo 7 de Hebreus, você vai ver aqui o Senhor falando, Hebreus 7, no versículo de número 22, diz aqui: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então ele está dizendo aqui, olha, no passado, nos dias de Moisés, nos tempos passados, havia o sacerdote, era muito sacerdote, porque havia muitos sacrifícios de animais para representar ou para simbolizar o sangue de Cristo, que haveria de vir derramando por todos os homens. Mas como o sangue de animais, que é mortal, e o sangue do sacerdote, que é mortal, e o sacerdote, que é mortais, então, quando Cristo vem, Cristo passa a assumir essa aliança numa nova aliança, num novo pacto. E esse sacerdote que fazia esse sacrifício, não há mais necessidade deles, eles são mortais. O sacerdote
que permanece para sempre, é esse que a morte não tem mais domínio sobre ele, que é Jesus de Nazaré. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, o versículo de número 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Então, esse Jesus que morreu para fazer uma nova aliança, um novo pacto, tirando a circuncisão, tirando o sacrifício de animais, ele é eternamente, perpetuamente. O que você precisa fazer? Olhar para ele. Esquecer a circuncisão, esquecer o sacrifício de animais, e agora você fazer uma nova aliança em cima desse sacrifício que ele fez. Qual é a nova aliança? O batismo. Nós já falamos sobre isso, sobre o batismo, você já ouviu nos vídeos anteriores, e você vai ver ainda no termo desses vídeos. O batismo, algo fundamental para pertencer à linhagem de Israel, o Israel de Deus, que não é a nação de Israel, que é o povo de Deus, a igreja de Deus, que substituiu a nação de Israel. Então, Israel hoje é de todas as nações da terra, de todos os povos, raças, tribos e línguas. Como diz Oséias, Deus chamou um povo que não era povo para fazer parte da sua aliança. Então, a aliança com Deus agora é para todos nós. E o escritor dos Hebreus aqui segue dizendo no versículo 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso intercessor, não é uma imagem, não é Maria, não é Maria, e nem uma imagem. Não é o padre, nem o papa, não é o pastor, não é o pastor, nem o papa, nem o padre. Quem intercede diante de Deus por nossos pecados é o Senhor Jesus e o seu Espírito Santo, que é o nosso representante na terra, o nosso guia na terra. Então ele diz: convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu, que não incitasse com os sumos sacerdotes de oferta cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Isto fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei consistiu ao Filho perfeito para sempre. Aqui está. Depois da lei da circuncisão que ele cumpriu, que ele passou por um processo de ser circuncidado, essa lei do sacrifício que o sacerdote tinha que fazer, como está dizendo aqui no versículo 27, para perdão de pecados, esse sacerdote perfeito, no seu sacerdócio perfeito, realizou essa aliança, estabeleceu esse sacrifício, o seu sangue vertido, acabou a lei da circuncisão. Portanto, queridos, quando você olhar a Bíblia, para você não cair no engano de que os mandamentos foi tirado, olha para isso aqui. O que saíram foi isso aqui. Mandamentos permanecem para sempre, leis e mandamentos permanecem para sempre. Hebreus 28 fala das pragas que está aí, que você olhando lá, você vai ver o que é praga. Praga é tudo que está aí na terra hoje. Por quê? Porque quebra os mandamentos. Então a lei que foi tirada foi isso aqui, e não a lei dos 10 mandamentos. Então, o escritor dos Hebreus está dizendo aqui no versículo de número 1 do capítulo 8, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se
se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro dos santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem, todo sumo sacerdote é sustentado para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este tabernáculo, esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Então, se Cristo estivesse aqui nos tempos de Moisés, não haveria sacrifício de Cristo. Já tinha alguém sacrificando animais, já tinha o povo sacrificando na circuncisão. Se ele tivesse aqui, isso era o que iria permanecer. Mas ele vem para substituir tudo isso. Irmãos, veja como Cristo é maravilhoso. Tirou todos os nossos sacrifícios. E tu ainda fica na igreja, tu ainda fica na religião, tu ainda fica dentro do catolicismo, dentro das igrejas evangélicas, buscando meios de justificar teu pecado, buscando leis que não têm valor mais, que acabou. Tu fica tirando o que é real em Cristo Jesus, que é os mandamentos. Tu vai perecer, irmão, como todos eles vão perecer. Tu tem amor a tudo. Tu tem amor a ídolo, tu tem amor à imagem de escultura, tu tem amor a tudo nessa vida, e tu não tem amor a Cristo perfeito, homem perfeito, varão perfeito, que veio, nasceu de uma virgem, ressuscitou, morreu, estabeleceu o seu reino nesse mundo, deu a você para você entrar nele, sem precisar de sacrifício, só morrendo para as coisas desse mundo. Tu está querendo o que, irmão? O que a igreja está querendo? O que o suposto sacerdote, que é os padres, está querendo? Fazer o quê? Colocando o ídolo e dizendo que é eles que salvam, que eles são os mediadores, que eles são os nossos intercessores. Por favor, irmão, abra os olhos, vocês vão perecer dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, dentro de todo lugar, se vocês não abrirem os olhos de vocês. Religião não salva, meu irmão. Ah, mas a religião é lá e todo mundo tem direito. Tudo isso eu sei, e tudo isso nós sabemos. Mas a verdade, meu querido, não é nada disso. É sim ou não, acabou. Não existe isso. Porque você é da religião, tem que calar minha boca para não falar a verdade para você? Porque você pertence à religião tal? Você é macumbeiro, você é candomblessista, eu não posso falar a verdade para você. Se você não se arrepender, você vai perecer, amigo. Pode seguir o que você quiser. Isso não interessa. Você pode ser o que você for na terra. Você escolheu isso? Escolheu, então segue. Só que tem uma certeza de uma coisa: você vai perecer, você não vai ter salvação. Porque salvação é só Cristo Jesus. Se você passar por esse processo de um novo nascimento, de arrependimento, e crendo que Ele é o Salvador, como você pode ter mais oportunidade do que essa? Quem vai te dar mais oportunidade do que essa de ser salvo? Isso não existe. Então tem que calar minha boca, falar só o que você quer ouvir, só o que a tua religião quer ouvir, só o que o da religião tal quer ouvir, eu ficar calado com a verdade dentro de mim, porque vocês só querem ouvir isso. Mas tem lá os direitos disso e disso e disso. Todo mundo sabe que existe isso e isso, mas o direito de dizer a verdade nunca foi proibido e nem será. Foi proibido no tempo da Santa Inquisição Romana, quando mataram os irmãos primitivos por 1260 anos, e haverá de ser agora quando estabeleceu o trono do anticristo, mas ainda não aconteceu. Enquanto não acontece, eu tenho o dever de falar a verdade. Você pode ser a religião que você quiser, você vai perecer se não se arrepender. Cristo fez todo o sacrifício para salvar os seus. O versículo de número 5. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E é por isso que Moisés divinamente foi avisado quando
estava a construir o tabernáculo. Vê que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés sobe para o monte, que Deus vai falar com Moisés, Moisés recebe de Deus toda a direção. Moisés faz um tabernáculo assim. Quero pôr a minha glória, ali você vai trazer o sacrifício, ali você vai me representar, vai representar a morte e a ressurreição do meu filho. Faça tudo perfeito como está perfeito aqui no céu, para que eu possa habitar no meio de vocês. Com graça, com santidade e misericórdia da minha parte e arrependimento de vocês. Sacrifícios perfeitos eu vou receber, mas o perfeito que vai vir, que é o meu filho, vou estabelecer com vocês através dessa aliança. Vindo ele, eu vou trocar a aliança, vou tirar aquela que não é perfeita, que é uma aparência ou um símbolo, para trazer uma perfeita que dura para sempre, que foi o que Cristo fez. Então, os tabernáculos terrenos acabaram. Isso já foi, tabernáculo, sacrifícios, aqui de circuncisão, acabaram, meus queridos. Mas mandamentos, como esse aqui, nunca vai acabar. Aí Jesus diz aqui no 6º. Ainda 5, parte B. Vê que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas, agora, alcançou ele muito ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhor promessa. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está dizendo aqui, se aquela aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, chegasse à nação de Israel, tivesse sido perfeita, mas Israel quebrou tudo, veio quebrando até chegar aqui em Cristo. Não tinha como Cristo estabelecer uma coisa que estava corrompida. Assim como não tem, porque Cristo levar um povo que está se corrompendo dentro da igreja, irmãos. Pastores covardes. Pastores misturados com política, com tudo, e tem rabo preso por causa disso, não pode falar a verdade, porque tem ali o medo de falar a verdade, e os camaradas vêm contra eles, perder a aliança que eles têm com eles, que é favorável a isso. Eu não tenho nada disso não, meu querido. Por isso, eu digo a verdade em Cristo Jesus e não minto. Se não se arrependerem de todas as religiões, vão perecer. Pode ser a religião que você quiser, cega que você quiser, mas se você não se arrepender, nascer de novo, você vai perecer, meu amado. Não tem saída. Pode ser o Papa, pode ser o padre, pode ser o bispo fulano de tal, o missionário tal, o reverendo tal, o fundador da igreja tal, o não sei quem, pode ser quem for, pode ser você quem for. Se você não se arrepender, nascer de novo, Paulo diz que é para se emendar a Cristo. Se você não fizer isso, você vai perecer, meu amado. Não adianta. Aqui está tudo declarado. Foi tirada a velha para trazer a nova. Versículo de número 8. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Jesus, leão da tribo de Judá. Aí ele disse: ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, não é segundo a aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Está ouvindo, irmãos? Essa aliança é feita no sangue de Cristo, para comprar você do seu pecado. Mas se você não andar conforme a aliança, você perece, meu irmão. Aí ele disse: ela não é
ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Você está percebendo? Não terás outros deuses diante de mim. Você quer o quê? Que Cristo continua te abraçando, você servindo a religião, do jeito que você acha que está certa? Você seguindo a religião que você quer, dizendo que está certo com Cristo, nada está certo para você e para o mundo. Se está certo para você e para o mundo, você está dentro de Hebreus, ou você está dentro de Deuteronômio, quando Jesus disse: escolhe a vida para que viva, ou a morte para que morra. Essa é a minha aliança. Vocês têm que escolher o que vocês querem. Vocês escolheram uma aliança, ou melhor, vocês escolheram um caminho. E qual é? O caminho é o candomblé, a macumbaria? Tudo bem, siga. É o catolicismo? É esse cristianismo que está aí pagão, adorando homens, adorando ídolo, adorando presidentes? É esse que você quer? Então siga, meu querido. Mas você vai para onde? Você vai para o fogo. Não adianta. Ou você se arrepende, nasce de novo e se achega a esse aqui, Jesus de Nazaré, ou você vai perecer, rapaz. Não adianta. Mas nós temos um guia que nos segue, nós temos a nossa santa, nós temos o nosso santo. Problema teu. Tu pode ter quem tu quiser, ninguém te impede de ter nada disso. Muito menos Cristo e eu. Tem o que você quiser. Mas com eles, você não entrará no reino dos céus. Se você não se arrepender, você vai perecer. Você vai para o fogo, meu amado. Tem conversa. Aqui o Senhor está dizendo: não é uma aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó e com os filhos de Israel. Eu fiz uma aliança com os filhos de Israel, tirei da terra do Egito, trouxe para me seguir, dei meus mandamentos e eles não me obedeceram. Eu nem dei ouvido a eles, eu peguei eles e toquei no fogo. Joguei eles na boca da terra, abri a terra e joguei eles dentro. O que Jesus disse aqui: acabei com eles. Não deixei entrar na minha terra. Irmão, Canaã, dos filhos de Israel, era terrena, e nem lá eles entraram. Agora quer tu entrar na Jerusalém celestial, de um tabernáculo perfeito, adorador de ídolo, servindo a esse mundo, quebrando a aliança perfeita que Cristo trouxe para você, para obedecer os 10 mandamentos. Você quer mesmo? Você acha mesmo que Cristo vai te colocar lá? Irmão, por favor, para de chamar Jesus de trouxa, vai. Porque Jesus não é besta, nem bobo. É misericordioso, mas é justiça e juízo. E a misericórdia está aqui. Quer andar como ele está dizendo? Vai ser salvo, não quer? Não, você vai perecer. Os filhos de Israel nenhum entraram. E eles tinham um pacto da aliança no sacrifício de sangue de animais. Você nem tem a promessa. Você recebe a promessa agora por rejeição a Israel. Eles rejeitaram a Deus, a Cristo. Você entrou no lugar. Aí ele diz aqui, versículo de número 10. Esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. E aí? As leis estão no seu entendimento? Não terás outros deuses diante de mim? Não terás imagem de escultura? Está diante de você? Como é que está? Onde é que está a aliança de Deus com você? Não é uma aliança feita pelos homens, mas por Cristo. Você está nessa aliança? Aí ele disse: e em seus corações as escrevereis. Olha, vai pegar a lei dele, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, servir a Deus todos os dias, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
Essas leis entrou dentro de você, olha para o sacrifício, nasça de novo, seja batizado na água e no Espírito para você servir a Deus e entrar no céu. Está dentro de você? Ele diz que vai colocar no teu coração, mas você abre o coração para isso? Aí ele diz aqui, ó, em Hebreus 10: e em seus corações as escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus? Com as leis fora do caminho do Senhor? Não confunda o que é ser filho com o que é ser criatura. De Deus o diabo também é. Você não sabia disso? Porém, caído, transgredido, corrompido e vencido e condenado, mas é de Deus enquanto existir. Foi Deus que o fez. De Deus todo ser humano é, todo o céu, toda a terra, tudo que nela há, é de Deus. Mas o que está corrompido, meu querido, o fogo dará conta. Você está corrompido na prostituição? Dos pecados? Da lei? Quebrando a lei? Quem quebra a lei está em prostituição contra Deus? Você está na idolatria? Você adora a quem? A quem você adora? A quem você venera na sua igreja? Qual é a imagem? Eu não tenho nada contra a imagem. Mas quem está por trás dela, esse é meu inimigo. Esse eu não gosto. E nem ele de mim. Graças a Deus por isso. Esse não. Então, ele diz aqui o versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança ele tornou nova aliança tornou antiquada a primeira. Ora, aquela que se torna antiquada, aquilo que se torna antiquado é envelhecido por esta desaparecerá. Olha aqui, ó. Aquela que é antiquada, que está velha, que já está ultrapassada, perto de desaparecer está, e desapareceu. Como? Cristo vindo ao mundo. Agora abra comigo em Hebreus 10. Hebreus 10. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Você que chega à igreja, você que chega às reuniões, aquela lei velha, que era a circuncisão e o sacrifício de animais, nunca poderia te aperfeiçoar. Não vai te aperfeiçoar mais. E nem aperfeiçoava naquele tempo, fazia uma sombra. Fazia apenas uma imitação. Fazia apenas algo simbólico que haveria de vir para ser perfeito, que era o Filho de Deus. Não podia salvar e não vai salvar. Aí Paulo, o escritor dos Hebreus, diz aqui: de outra sorte, não teria deixado de ser oferecido, pois tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesse sacrifício, cada ano,
se faz redenção de pecado. Porque é impossível que sangue de touros, de bodes, tire os pecados. Percebe aqui, queridos? É impossível que eles liberte. É impossível que você, nas encruzilhadas, oferecendo sacrifício, isso, ou em cemitério, em qualquer lugar, vai alcançar a perfeição em Cristo Jesus, vai ser salvo por Ele. Faça o que você quiser. Você escolheu fazer isso? Faça. Eu também fazia. Mas eu preferi mudar. Nascer de novo. Hoje o meu sacrifício é adorar a Deus. Custe o que custar. É servir e te falar a verdade. Você não quer ouvir? Posso fazer nada, mas eu sei que tenho que falar a verdade. Essa é a verdade. Esse sacrifício acabou. Sacrificar para fazer ídolo, para fazer imagem de escultura, para fazer isso, para fazer aquilo e dizer que é o seu Deus, você está na lei passada, você está no sacrifício passado, você vai perecer. Assim fez Israel por todo o tempo, adorando Deus estranho, oferecendo libações com animais, sangue de bode, sangue de touro, achando que com isso entraria no céu. Foram todos perecer. Ou todos pereceram pelo próprio Deus. Assim está você, queridos. Vocês querem seguir o que vocês estão seguindo? Problema de vocês. Ninguém proíbe. Mas saiba disso, não vai ter salvação se não se arrepender, se não nascer de novo. Se não entrar pela porta que é Jesus, você não entra, querido. Você pode ser da religião que for, vou repetir isso, não vai entrar. Ele diz aqui, ó. O versículo de número 5. Pelo que ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Eu não quero sacrifício de oferta. Eu não quero ouro, não quero prata. Apesar que quando ele nasce, os 3 reis magos vai lá, né? Oferecer para ele. Gaspar, Baltazar e Melquior. Etiópia, Mesopotâmia, foram oferecer sacrifícios ou ouros ao Filho de Deus, o seu nascimento, a sua vinda, a luz brilhou. Eles viram a luz do Oriente e diz: nasceu o Filho de Deus. E vieram receber e recepcionar a Jesus. Então, ele está dizendo aqui: não quero isso, não. Quero um corpo. E recebeu um corpo. Que corpo? Humano. Não da semente humana. Não da semente corruptível. Mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Aquela que Adão foi feito, depois ele corrompeu. E todos nós viemos da corrompida pelo Adão. Ele não. Passou por essa corrompida, que era o ventre de Maria, para vir a este mundo e provar que mesmo vindo por essa porta ou por esse caminho que o Adão trouxe a nós podemos ser santificados. Ele foi, era só querer. Ele é só querer, é só nascer de novo. Aí ele diz aqui, ó, 6, não te deleitasse em holocaustos e oblações pelo pecado. Então, Jesus, eu não quero sacrifício de animais, eu não quero vocês me dando dinheiro, oferta, dízimo, coisa do tipo, riquezas, dons, talento, Ferrari, Porsche, ou qualquer carro, casa, mansão nos melhores bairros da cidade. Não quero nada disso. O que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Olha o versículo 6 aí. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu só quero que vocês façam a minha vontade. Eu só quero que vocês me sirvam. É o que Cristo pede de mim, de você, meu querido. Mas você quer um ídolo? Você quer uma imagem?
Eu falarei sobre as imagens em breve. Amém? Principalmente na Igreja Católica. Falarei sobre os seus adoradores. Você saberá. É livre para adorar? Claro, sempre foi. Mas e salvação? Nós veremos na Bíblia. Aí ele diz aqui o 7, ou melhor, o 8. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira. Olha isso aqui, irmãos. Atenta para isto, igreja. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aí está a nova aliança. Tira a aliança velha. A primeira aliança, que é o primeiro pacto, estabelece a segunda, que na verdade é a primeira. Porque quando Cristo dá aquela aliança a Abraão, Isaque e Jacó e aos filhos de Israel, já era simbolizada naquilo que ele viria fazer. O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, se o homem viesse a pecar. Não foi isso que aconteceu? Então ele faz a nova aliança agora. Essa nova aliança que ele está fazendo, no lugar da primeira aliança, é a que já era desde o princípio, porém sem exercício, sem estar em vigor, sem estar sendo executada. Por quê? Porque a que tinha que ser feita, a que estava em vigência no tempo, era aquela que ele deu para os homens. É essa aqui, que é a circuncisão, o sacrifício de animais, e os tabernáculos e tudo foram tirados. E ele estabelece uma nova aliança no seu sangue. Ficou mais difícil servir a Deus? Ficou mais fácil servir a Deus? Ficou. Mas por outro lado ficou mais difícil. Porque o povo confiava no sangue de animais. Hoje o povo confia em Cristo, na sua misericórdia para salvar, mas o povo acha que Cristo, você estando em qualquer lugar, em qualquer religião, você vai ser salvo. Você está enganado, meu amado. Mais difícil será para você e você vai ver isso aqui na frente. Olha o que ele diz aqui, ó. Nossa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Todos os sacerdotes se apresentam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Está. Vai lá no confessionário, confessa seu pecado. Vai lá embaixo no altar da igreja e diz para o pastor: vai, mas não tira teu pecado, querido. O que tira teu pecado é você nascer de novo, se arrepender em Cristo Jesus e vir a Ele. Tira a velha, estabelece a nova. Amém? Nós continuaremos a falar desse bendito e maravilhoso sacrifício, essa aliança que Cristo fez conosco para sempre. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, por tua graça, por tuas muitas misericórdias. Nós vemos que a tua palavra não muda, mas nós mudamos. E como mudamos, Pai? Esse legalismo que existe, que eu posso dizer assim, que está nas religiões, nunca te agradou e nunca vai te agradar. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Porém, aqueles que não querem viver contigo a tua aliança, olhando para o sacrifício perfeito do teu Filho Jesus Cristo, não terão parte contigo. Se não tirar a velha para estabelecer a nova, que entre nós hoje representa a velha natureza, o velho homem, os nossos costumes do mundo, que tínhamos adorando deuses estranhos
ídolos, imagens, adorando tudo aquilo que nós achava que era Deus e que o povo hoje acha que é Deus e que com isso eles estão salvos. Mas não estão, Senhor. Tu trocou e tu nos fez novas criaturas. Por isso te agradecemos pelo teu Filho bendito e amado Jesus de Nazaré. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esse sacrifício perfeito. Nos ajuda a continuar te servindo, te adorando, te bendizendo. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. E abra os olhos do nosso entendimento para que o povo veja que o Senhor não é uma religião, que o Senhor é uma pessoa, bendita eternamente, amém. Senhor, nós te bendizemos e te pedimos que abençoe a nossa nação e sara a nossa terra. Salva os nossos entes queridos, salva os que estão sofrendo nos leitos de dor, salva o homem do campo, salva o lavrador, o agricultor, o pecuarista, salva, meu Deus e meu Pai, e abençoa. Faz com que o nosso solo, o meu Deus e meu Pai, seja fértil, que a chuva caia em abundância, para que a terra possa germinar e produzir o fruto, para matar a fome do teu povo. Ó Deus, que tu venha nos dar sabedoria para te servir todos os dias das nossas vidas, e faça com que os homens abram os olhos do seu entendimento e vejam que o fim de todas as coisas se aproxima. Mas quando alguém fala a verdade, como eu quero dizer, eles me odeiam, mas não me interessa. O teu apóstolo disse: eu fui rejeitado, e quando todos pensavam que eu estava só, o Senhor estava comigo. Assim digo eu. O Senhor está comigo e com aqueles que estão pregando com sinceridade a tua palavra por esse mundo afora. Obrigado, Deus, por tudo, que o Senhor há de ser glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Fique na paz até o nosso próximo vídeo.